O alfabeto em inglês. Primeiras vogais. Repita comigo. A. I. O. U. Só vocês. Very good. Ah, mas I é I? Lógico, você sabe disso desde o primeiro dia de aula. Você fala I am ou I am? I am, né? Eu sou, eu estou. Então I é I. A pronúncia da letra I é I. A letra sozinha, claro. Agora, olhem só o que eu vou fazer nessas letras. Vocês vão aprender o alfabeto do meu jeito. Eu circulei algumas letras. O que essas letras têm em comum no português? Para que eu tenha circulado elas. O que elas têm em comum no português? Tudo o mesmo som, não é B, C, D, G, P, T, V e Z? Não é assim que se fala? Só que em inglês, como é que é E? I. Então significa que a pronúncia vai ser, repita comigo, B. Espera aí, repitam. É depois, tá? B. C, D, G, P, T, V, Z. Bom, se as outras eu circulei, então essas aqui eu quadradei, né? Essas letras aí agora, o que elas têm em comum no português, essas letras aí que eu coloquei em azul? Hein? Na frente E? Se eu fosse escrever como se lê, não seria assim, ó. F. L. Tem que ter acento, senão fica L, né? M. N. S. Tem que ter acento, senão fica esse. Não se fala F, L, M, N, S. Olha o que você vai fazer. Só tirar esse último E. Então, em vez de F, fica F. Em vez de L, fica L. Em vez de M, fica M. Em vez de N, fica N. Em vez de S, fica S. Então, repita comigo. F. F. L. L. M. M. N. N. S. S. Bom, agora sobraram algumas letras. Essas aí não tem jeito. Só dando o apelido mesmo. Então, o H, eu costumo brincar, falar que é o nordestino. O nordestino fala muito o quê? Eita nós! Né? Eita forró bom! Né? O nordestino tem mania de falar eita. E é quase isso. O H, a pronúncia é, repita comigo, H. H. O J é o músico. Qual é o nome daquele cara que fica na balada tocando música? DJ. DJ não se escreve assim? Bom, se esse aqui é o D, então esse aqui só pode ser o J, né? Repita comigo, J. J. Esse aqui é o tudo certo, tudo correto. Como é que em inglês fala tudo certo, tudo correto? Ok. Bom, se esse aqui é o O, então esse aqui é quem? K, né? K. K. O Q é o fofoqueiro. Ele está sempre querendo saber o que o fulano disse, o que o fulano fez, o que o fulano está fazendo, o que o fulano comprou. Porque é assim que se fala Q. Repita comigo. Q. Q. O que o fulano disse, o que o fulano fez, o que o fulano comprou, fofoqueiro, tá? O R é o caipira. O R é o caipira. Como é que caipira fala R? R, né? Caipira não fala R. Então essa é a pronúncia de R. Repita comigo. R. Esse aqui é o famoso. É que hoje em dia ele não faz mais sucesso, mas quando eu cheguei no Brasil tinha um cantor.
Ele era brasileiro, foi para fora gravar um disco em inglês para lançar no Brasil como se fosse estrangeiro. Lembra do W? W. Tô tentando lembrar a música que ele cantava lá, que era famosa. Please don't go, please don't go. Tan, 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 tan. Bom, você não lembra, né, da época de vocês. Pagando mico aqui à toa aqui. Era o W, repita comigo, W. W. Isso. O X é o super-herói. Quem nunca leu o gibi, assistiu o desenho, viu o filme dos X-Men. Repita comigo, X. X. E o Y é o mineiro. Mineiro fala muito o quê? Why. Sabia que o why do mineiro veio do inglês? É verdade. Existia uma companhia de mineração britânica, a British Mining Company, no estado de Minas Gerais, né? Os britânicos exploravam as minas lá. E aí o mineiro, né? O pessoal que trabalhava, quando ele tinha alguma dúvida, ele queria perguntar, o patrão dava uma ordem para ele. Mas ele era um bicho curioso, e ele queria perguntar, por quê, senhor? Né? E aí ele perguntava, tinha que perguntar em inglês. Why, sir? Por que, senhor? Why, sir? Só que com o sotaque peculiar, ficou. Why, sir? Vem do why, sir? Isso é etimologia, a origem das palavras, tá? Why, sir, acabou virando why, so. Palavra forró vem do inglês também. Não, calma, não a dança, não é que americano dança forró, não é isso. Palavra forró vem da base norte-americana no Rio Grande do Norte, que quando eles abriam a base para a população, para um baile, para a cidade toda, né, para os soldados namorarem, né, eles abriam a base, então era uma festa aberta para todos, for all, F-O-R, all, para todos, era o baile para todos, que nesse dia todo mundo podia entrar na base, mesmo quem não fosse militar. E aí o pessoal, com aquela pronúncia peculiar, tá indo para onde? Eu tô indo pro forró, 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 e ficou forró, do for all, né? Tem muita coisa que vem no inglês. Alright, people? Repita comigo uma última vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Thank you, people. Bye-bye. Hello, people. Você sabe o que são essas palavrinhas em vermelho? Os auxiliares. A gente chama, na realidade, de modais, né? São os modais verbais, que popularmente conhecido como auxiliares. Sabe como é que é o futuro? Aqui está o futuro. Futuro, classe, classe, futuro. Estou parecendo um pastor falando, né? Irmãos, esse é o futuro, né? Não, calma. Não. O que significa isso? O will, ele é o modal auxiliar que transforma o verbo da frase em futuro. Como assim? Por exemplo, I do, eu faço. Eu farei, I will do. You do, tu fazes, você faz. Tu farás, you will do. He does, ele faz. Ele fará, he will não do. Por quê? Will auxiliar. Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Então, por exemplo, ó, I work é eu trabalho. Como é que eu digo então eu trabalharei? I will work. I go, eu vou. Eu irei? I will go. Olha que coisa fácil. Então, por exemplo, ali, se I speak English é eu falo inglês, I will speak English quer dizer o quê? Eu falarei inglês. Será que daria para aprender a conjugar todos os verbos do futuro no português em 5 minutos? Vocês acabaram de aprender inglês. Só colocar will.
Acabou. Eu já entendi que will é o futuro. Mas qual é a tradução de will? Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 palavras. E embaixo eu tenho 1, 2, 3. Qual é a tradução de will? Não tem tradução. O will, ele transforma o verbo da frase em futuro. Ó, o will tá aqui. Ah, então o nome daquele ator Will Smith é Smith-Ray? É futuro de Smith? Não, aí é uma outra coisa. O Will, do Will Smith, na realidade é um que a gente chama de short name, que é o diminutivo dos nomes, né? É muito comum em inglês usar isso. Vocês também no português, Augusto vira Guto, Roberto vira Beto, Elizabeth vira Beth. Por exemplo, Will Smith é de William. E o William é um dos únicos nomes que tem 2 short names. Tem Will e tem um outro que não tem nada a ver. Alguém sabe qual é o outro? Bill. B-I-L-L. O nome do Bill Gates não é Bill. É William Gates. E é comum. Por exemplo, meus familiares, a minha família me chamam pelo meu short name, Ken. Só que aqui, que é o diminutivo de Kenny, só que aqui eu parei de usar porque o pessoal ficava enchendo o saco. Ô, Ken, cadê a Barbie? Também, mas não usa mais, né? Que, aliás, Barbie também não é o nome dela. Barbie é short name de Barbara, né? Também não é nome de verdade. Então aqui eu parei de usar. I would speak English. Conheçam agora o irmão do will. Will é futuro e o would, W-O-U-L-D, é o auxiliar de um tempo verbal que vocês chamam de futuro do pretérito. Nossa, professor! Professor, me refresca a minha memória, que eu não falo com ele desde a 2ª série. Futuro do pretérito são aquelas conjugações que acabam com ia. Gostaria, moraria. Então, olha lá, o que quer dizer I would speak English? Eu falaria inglês. Can. Então, como eu estava dizendo, can é equivalente ao verbo poder no português, só que ele em inglês é um modal, um auxiliar. Então, quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. Então, o que significa I can speak English? Eu posso falar inglês. Agora, o could, C-O-U-L-D. Para entender o could, você precisa saber da história toda. Certo dia, Ken estava passeando no parque e conheceu Wood. Foi amor à primeira vista. Ken e Wood se apaixonaram loucamente e do fruto deste amor nasceu could. Aí você pensa, se could é filho de Ken com would, Ken é poder, não é? E o would não é auxiliar do futuro do pretérito? Então quer dizer que o filho dos dois é poder no futuro do pretérito. Eu poderia, tu poderias. Se I speak English quer dizer eu falo inglês, I could speak English quer dizer eu poderia falar inglês. Eu poderia falar inglês. Eu trabalho? Eu trabalharei? Eu trabalharia? Eu posso trabalhar? Eu poderia trabalhar? Very good. O shall, ele é meio antiquado, sabe? Parece que saiu até lá de uma novela da Record. Vocês não usam mais, eu não me lembro quando eu fui a última vez que eu ouvi alguém usando shall no português, mas em inglês a gente usa muito. O shall, ele é um auxiliar que ele representa um desejo futuro. Então você promete para si mesmo que você shall fazer tal coisa. É o que vocês chamam no português do verbo haver. Lembram do verbo haver? Se eu quiser falar eu hei de,
I shall. Então o que significa I shall speak English? Eu hei de falar inglês. Eu hei de comprar uma casa. I shall buy a house. Eu hei de estudar. I shall study. Esse tem que conjugar bastante, tá? Agora vocês ficaram mal acostumados. Porque vocês viram, will, you would. São parentes, né? São irmãos. O can, you could. São parentes, né? O could é filho do can. Já sei. O should deve ser filho do shall. Os dois começam com SH, né? Olha lá. Então o shall deve ser haver e o should é haveria, né? Isso é filho dele? Não. Após exames de DNA, foi comprovado que o shall não é pai do should. Não é. Você vê? Apesar de serem parecidos, o shall não é pai do should. Por quê? Shall é haver. Eu, ei, tu, as, ele, ela, nós havemos, vós haveis, eles, elas hão. O should não tem nada a ver com haver. Não tem nada a ver. Sabe por quê? Porque olhem a tradução de should. Eu deveria. Tá? Eu deveria falar inglês. Should é dever no futuro do pretérito. No último capítulo da novela, a verdade apareceu. O verdadeiro pai do should é o may. Como? Mas eles são tão diferentes. O should é comprido, o may é pequenininho. O should começa com SH e o may começa com M. Como assim? Sim, são parentes. Sabe por quê? Enquanto I should eu deveria, I may, eu devo. May é o dever. Com certeza trocaram na maternidade, né? Mas não fui eu, né? E o último é o mais fácil de todos, né? Might. O might é o advérbio talvez no português. E aí fica fácil, porque em português o talvez não se conjuga, né? Não é um verbo, né? Não é eu talvez, tu talvez, nós talvezamos, né? Vai ser eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, todo mundo talvez, né? Então, ó. I might speak English, eu talvez, mas sabe o que é difícil no português? Isso aqui, ó. Isso que é difícil no português. Fale. Porque quando você usa o advérbio talvez no português, o verbo fica no infinitivo. Eu talvez fale, eu talvez ande, eu talvez beba, eu talvez seja, eu talvez esteja, eu talvez vá. Mas eu aprendi na escola que talvez é maybe. Calma, você aprendeu certo. Existem dois talvez em inglês, na verdade três. Existem dois talvez em inglês. O talvez usado com verbo, que é o might. E o talvez usado sem verbo, que é o maybe, M-A-Y-B-E, maybe. Mas como assim com verbo sem verbo? Vou dar um exemplo. O que você vai fazer amanhã? Eu talvez vá na sua casa. I might go to your house. Usei com verbo ir. Que hora você vai? Talvez às 2. Maybe at 2. Essa é a diferença. Então, might é o modal, é o auxiliar verbal usado com verbo. E o maybe se usa sem verbo. Você vai amanhã? Maybe. Aí os britânicos, ao invés de maybe, eles gostam de usar o perhaps, que é sinônimo de maybe, tá? Vocês vão aprender isso mais pra frente. Conheceram agora a família do do aí? Mais esses 8 auxiliares? Yes? Então repitam comigo as 9 frases novamente. I speak English. I speak English. I will speak English. I will speak English. I would speak English. I would speak English. I can speak English. I can speak English. I could speak English. I could speak English. I shall speak English. I shall speak English. I should speak English. I should speak English. I may speak English. I may speak English. I might speak English. I might speak English. Very good. Hoje vocês vão ter a sua primeira aula de fonética do curso.
Eu quero ver, antes, como é que vocês vão ler essas palavras. Sem eu falar nada, só vocês. Ok. Aqui? Na dúvida, né? Na dúvida vai no embalo. Quando uma palavra começar ou terminar com CH, e também quando a última sílaba da palavra começar com CH, ele vai ter som de TCH. Share. Share. Só vocês. Aham. Olha lá, começa com CH. Então, choose. Shoes. Começa com CH. Cheat. Sheet. Não. Vocês estão falando coisa feia. Ó. Assim, ó. E-A em inglês e E-E em inglês tem som de I esticado. I esticado. Cheat. Sheet. Não, tá muito curto. Ó. E-A em inglês e E-E em inglês tem som de... Sheet. Melhorou. Deu certo aí. Tava faltando um I a mais ali, né? Which. Wish. Só vocês. Yes. Very good. Começa e termina com CH. Olha lá. É que nem freio de caminhão. Olha lá. Church. Só vocês? Very good. Aqui não começa, não termina com CH nem a última sílaba, então é som CH normal. Machine. Agora aqui, olha lá. Teacher. Então vamos ver só vocês todas. Aliás, não deixa eu falar fora de ordem, né? Senão fica muito óbvio. She. Wish. Yes, very good. She. CH, people. Cheat. Sheet. Cheat. Aqui. Yes. Very good. Entenderam agora a diferença do SH e do CH? Tem diferença. Não adianta você ficar arrastando o T. Que nem outro dia eu peguei no pé de vocês. Como é que era a frase? Era Tina das Balé, né? O nome da menina. Aí vocês falam, em vez de falar Tina, vocês estão falando Tina. Só se o nome dela fosse assim, ó. Tina. É isso que vocês estavam falando. Então não é Tina, é Tina. Você não pode arrastar o T, que nem vocês fazem no português, porque se você arrastar o T no inglês, a pessoa vai achar que você está falando CH. Porque quando uma palavra começa com CH, termina com CH, ou a última sílaba da palavra começa com CH, ele tem esse som de cha, cha, chi, cha, chu. Essa é a diferença, por isso você não pode arrastar o T. Entenderam? Querem saber o significado das palavras? Então vamos lá. Chair é a palavra cadeira. Share é o verbo compartilhar. Choose, C-H-O-O-S-E, é o verbo escolher. Choose, escolher. E shoes, S-H-O-E-S, quer dizer sapatos. Aí imagina se não sabe essa regra, entra lá numa loja de sapatos, né, com o inglês macarrônico,
né, para escolher sapatos. Aí o vendedor vai virar lá para ti, can I help you? Posso lhe ajudar? Shoes, né? Choose, shoes. Choose é escolher e shoes é sapato. Cheap, C-H-E-A-P, quer dizer barato, contrário de caro. E o de baixo, sheep, quer dizer ovelha ou carneiro. Por que vocês têm dois nomes para o mesmo bicho, gente? Quem teve essa ideia? E o pior, quando você está dormindo, você conta carneirinho. Por quê? Como é que você sabe que é só carneirinho que está pulando a cerca? Você olha assim, é macho, você olha. Hein? Ovelha não pula a cerca. Ah, tá bom. É só carneirinho que pula a cerca, ovelha não pula. Os dois falam bé. Né? Que, aliás, também tem o outro que fala a mesma língua lá, é o... Como é que é? Cabra e bode. Dois nomes diferentes também. Por que não é cabro e cabra? Né? Ou bodo, boda, sei lá. Bode, boda. Vocês ficam com dois nomes pro mesmo bicho. É esquisito isso. Não é? Porque você fala gato, gata, cachorro, cachorra. Bom, vocês aí. Em inglês não. Sheep, então, é sheep homem, sheep mulher. É tudo sheep. Aí se você não sabe dessa regra também, você entra lá na loja, aí pergunta lá, how much, né, pro sapato. Aí o vendedor fala, $10, $10. Barato, né? Aí, em vez de falar que tá barato, vai falar, wow, e sheep. Não, meu senhor, não é ovelha, não, é couro. Pode levar que é couro. Em vez de falar que tá barato, vai falar que tá ovelha. Ok? Chip, C-H-I-P. É circuito eletrônico, chip. Por isso que a gente chama de microchip. E esse de baixo, ship, com S-H, quer dizer navio. Ship, nave ou navio. Cheat, C-H-E-A-T, é o verbo trapacear, cheat, ou o que vocês chamam de colar na prova. Nesse curso não existe esse verbo. E sheet, S-H-E-E-T, sheet, significa folha, mas não a de árvore. Ah, como assim? Qualquer folha que não seja de árvore. Folha de caderno, folha de papel, folha de sulfite, folha de cartolina, qualquer folha feita pelo homem, manufaturada. Não é a de árvore. A de árvore é outra palavra que não tem nada a ver com essa. É leaf, L-E-A-F. É outra palavra totalmente diferente. Which, W-H-I-C-H, significa qual. Mas espera aí, do lado do qual, vocês vão colocar entre parênteses, escolha. Nós temos dois quais, né, no inglês. Nós temos o what, que é o que todo mundo conhece, what's your name, qual o seu nome, tá? What's your favorite color, qual a sua cor favorita. E nós temos o which, quando é um qual para escolhas. Como assim? Sempre quando você quiser saber qual dos, qual das, por exemplo, qual é o teu nome? Guilherme. E o teu? Guilherme e Lucas. Se eu virar para ti, Guilherme, e perguntar what's your name, você vai me falar Guilherme. Se eu virar para ti e perguntar what's your name, você vai falar Lucas. Mas aí, por exemplo, eu entro aqui na sala agora e só tem vocês dois aqui, tá? A secretaria vira para mim, professor, vai lá na sala A24 que tem dois alunos querendo falar com você. Ah, qual é o nome deles? Tá escrito na lousa. Aí eu entro aqui na lousa e eu vejo esses dois nomes. Só que eu não sei se você é o Lucas ou se você é o Guilherme. Então eu viro para ti e pergunto, which is your name? Qual dos dois, qual deles é o seu nome? Então which é sempre quando você quiser perguntar qual dos, qual das, qual desses, qual dessas, qual daqueles, qual daquelas. Qual para escolha, que você tenha que optar. Eu posso perguntar, what's your favorite color? Qual a sua cor favorita? Ou which is your favorite color? Se eu virar para ti e perguntar what's your favorite color, você vai falar qualquer uma, blue, yellow, red, green. Agora se eu apontar para ti assim, ó, e falar which is your favorite color, aí é qual das duas, a vermelha ou a azul, qual dessas é a sua cor favorita. Então essa é a diferença do which para o what. Entenderam? Wish quer dizer desejo, mas eu sempre me atrapalho para explicar essa palavra. Quantos anos você tem, Guilherme? 13.
13? É, menor de idade. Não é que é palavrão, não é isso, é que é delicado. Eu preciso explicar isso de forma pedagógica. Se você procurar no dicionário a tradução da palavra wish, vai estar lá, desejo. Se você procurar no dicionário a tradução da palavra desire, também vai estar lá, desejo. Se você procurar no dicionário a tradução da palavra craving, também vai estar lá, desejo, vontade, vai estar lá. Só que são desejos diferentes e eu preciso explicar isso de forma bem delicada, vamos dizer assim, para que você possa entender. O wish é o desejo de querer. Normal, é o desejo comum. Wish you good luck, lhe desejo boa sorte. I wish to date that girl, eu desejo namorar aquela menina. Esse é o wish, o desejo de querer, ok? Já o desire. Vamos lá. Se esse telefone fosse pequeno, seria um telefoninho. Se esse telefone fosse grande, seria um telefonão. Se esse piano fosse pequeno, seria um pianinho. Se esse piano fosse grande, seria um pianão. Se esse T fosse pequeno, seria um Tzinho. Se esse T fosse grande, seria um T grandão. Desire é o desejo do T grandão, tá? Ou então, como é que é? Isso pode falar, desejo carnal, pode falar, né? Carnal não é palavrão, né? Não. É o desejo carnal. Guilherme, a vontade de ir na churrascaria comer bastante carne. Entendeu? Esse é o carnal. Ok, entenderam esse desire? E o craving é aquele desejo que a mulher acorda no meio da noite e fala: tô com vontade de comer tijolo, tô com vontade de comer pudim de jiló com cobertura de limão. Desejo alimentar, desejo de ingerir algo, aí é o craving, tá? Ó, tá na sequência. Primeiro você tem desejo, aí os dois têm desejo, aí quem tem desejo é ela, né? Pronto, tá na sequência. Ok? E aí depois de tanto desejo vai parar onde? Church. Que quer dizer igreja. Church significa igreja. Deu para explicar. Machine significa máquina. Machine, a tradução de machine é máquina. E, por último, teacher. Teacher quer dizer o quê, gente? Teacher quer dizer professor. Um dia especial hoje. Porque eu acabei de aprender um verbo novo com vocês. Porque a palavra teacher vem do verbo to teach. Então, se teacher quer dizer professor, então quer dizer que o verbo to teach é o verbo professorar? Óbvio que não. O verbo to teach é o verbo lecionar ou ensinar. Então, a palavra teacher quer dizer lecionador ou ensinador. Mas como é que é professor? Nunca viram essa palavra na vida, olha lá. Estão reconhecendo essa palavra em algum lugar? Professor. Professor quer dizer professor. Teacher, lecionador. Mas não é a mesma coisa? Um lecionador e um professor não é a mesma coisa? Sim, é que lá há uma separação. Em inglês, nós temos uma separação. Até o colegial, nós temos teachers, que lhe ensina matérias. Na faculdade em diante, nós temos professors. Por que professors? Porque essa palavra que vocês acham que é portuguesa, ela não é portuguesa. Professor vem de profissional, que te prepara para que um dia você tenha uma profissão. Então, na faculdade, você tem lá um médico que ensina medicina, é um professor. Um advogado que ensina direito, é um professor. Eu sou os dois. Quando eu estou dando aula para vocês, eu sou teacher.
Até porque inglês não é uma profissão, não é você se forma aqui, agora você é o inglês, tá aqui o passaporte da Inglaterra, né? Vai tomar chá das 5. Não, não é. E às vezes quando eu dou aula para os cursos técnicos, engenharia, eu sou um professor. Então essa é a diferença. Mas, então, gente, teacher é lecionador ou ensinador. Então a próxima vez que um teacher virar para ti e falar que a tradução de teacher é professor, você pergunta para ele se o verbo to teach é o verbo professorar. Aí vai ficar meio assim. Se gaguejar e falar que sim, você pergunta o que quer dizer a palavra professor. Se insistir, você fala que as vagas já estão esgotadas, mas em junho abrem novas vagas para a turma de inglês aqui. Viu pro curso? Alright? Repitam comigo. Espera aí que não acabou ainda não. Repitam comigo. Chair. Share. Choose. Shoes. Cheap. Sheep. Chip. Ship. Cheat. Sheet. Which. Wish. Church. Machine. Teacher. Professor. Thank you, people. Bye bye. Hoje vocês vão aprender a única coisa que eu considero no inglês mais difícil que o português. Negativas. Porque no português é muito fácil negar uma frase. É só colocar não. Qualquer tempo. Eu posso, eu não posso, eu pude, eu não pude, eu poderei, eu não poderei, eu tô podendo, eu não tô podendo. Em inglês, nós não usamos a palavra não para negar. Como assim? Então não serve para quê? Só para responder sim ou não. Mas para negar uma ação, para negar uma frase, a gente não usa não. Se eu pudesse escolher uma coisa da língua portuguesa e importar para o inglês, no ato eu ia falar negativa. Por quê? Só colocar não, né? Aí ia ser you know are in school, she know is, you know go, she know goes. Nossa, dói até o ouvido. E aí aqui a pessoa ia ficar com dúvida se era you know will go ou se é you will no go, né? She know would go, seja lá o que for. Só pro verbo to be, tem 3 jeitos diferentes de negar. A forma integral, I am not. A forma light, I'm not, que é a contração do sujeito com verbo. E a forma diet, que é a negativa, contração de verbo to be mais o not contraído, vira aren't e isn't. Tá? Qual forma vocês acham que eles usam mais, que a gente usa mais no dia a dia em inglês? A do meio, a terceira, a primeira? A última é a mais usada, tá? A última é a mais usada. Essa aqui. Essa se usa bastante também. Essa aqui é a forma integral, não, formalmente. Ou então, quando você apanha em sílabas. Ninguém nunca apanhou de sílaba. Todo mundo já apanhou de sílaba. Ninguém nunca apanhou de sílaba. Quando a mãe pega você, o pai fala, eu já falei pra você não fazer isso. Então é lógico que o pai e a mãe vai escolher a forma integral, né? Tem mais palavra, né? You are not supposed to do that, né? Aí você apanha em sílaba, né? Ninguém nunca apanhou de sílaba. Lógico que já. Então, olha lá. A primeira frase. You are in school. Como é que eu diria você não está na escola na forma mais usada? You aren't in school. Você poderia falar you're not in school. Sem problema. E até you are not in school. Agora, ela não está na escola. Como é que eu diria? She isn't in school. Ela não está na escola. Entenderam como é que se nega uma frase com verbo to be? Yes. Repitam comigo. You are in school. You are in school. You aren't in school. You aren't in school. She is in school. She isn't in school. E vamos negar das 3 formas, tá? Agora, repita comigo. You are not in school. You are not in school. You're not in school. You're not in school. You aren't in school. You aren't in school. She is not in school. She is not in school. She's not in school. She's not in school. She isn't in school. She isn't in school. All right? Você vai para a escola, you go to school. Ela vai para a escola, she goes to school. Eu quero negar. Tem verbo to be nestas frases? Não.
Então eu não vou usar aren't, não vou usar isn't para negar. Não tem verbo to be, não posso usar não. Preciso de ajuda. Preciso de um auxílio. Vou chamar o Severino da língua inglesa para me ajudar, aquele que faz tudo. Do é o Severino da língua inglesa. Verbo fazer, verbo to do. Lembra dele que serve para to do? Além de te ajudar a transformar a frase em pergunta, só que ele também faz bico, né, como auxiliar de interrogação, transforma a frase em pergunta. Lembra? You speak English? Do you speak English? She speaks English. Does she speak English? Mas ele também faz bico duplo, né? Ele também trabalha como auxiliar de negação. Do mais not igual a does mais not igual a doesn't. Contraído fica don't e doesn't. Professor, aqui é o quê? É eu não faço, ele não faz? Não. Negativo. Aqui ele deixa de ser verbo. Aqui ele não é o verbo fazer. Aqui é simplesmente, sabe o que está escrito na lousa? Eu não, tu não, ele não, ela não, nós não, vós não, eles não, elas não. É isso que está escrito. Ele é o auxiliar de negação. Isso aqui é que vai ser o meu não. Então como assim? Você vai para a escola? You go to school. Você não vai para a escola? You don't go to school. Você não vai para a escola. You don't go to school. O don't ali é o meu não. É a negativa da frase. I live in Santos. Eu moro em Santos. Eu não moro em Santos. I don't live in Santos. Eu não gosto. I don't like. Eu não falo. I don't speak. She goes to school. Ela vai para a escola. Agora eu quero falar, ela não vai para a escola. She doesn't. Por que ali está escrito go? Porque doesn't é o auxiliar de negação. Não importa que seja auxiliar de pergunta, auxiliar de negação, auxiliar de enfermagem, auxiliar do que for. Quando se usa auxiliar, não se conjuga verbo. She goes to school, ela vai para a escola. She doesn't go to school, ela não vai. She doesn't go. Agora eu tô com aquela música ridícula na cabeça. Domingo ela não vai, vai não. Domingo ela não vai, não. Né? Vai ser Sunday she doesn't go. Né? Sunday she doesn't go. Olha lá, ia ficar ridículo, né? Entenderam como é que se nega uma frase que não tem verbo to be? Uma frase no presente que você queira colocar na negativa, você vai utilizar auxiliar de negação. E o auxiliar de negação que você usa é o verbo to do, na negativa transformado no auxiliar de negação. Ok? A gente vai praticar tudo, não se preocupe. Só a teórica agora. Agora aqui. You will go to school. She would go to school. Preste atenção. O que essas duas frases têm em comum? Will, auxiliar. Would, auxiliar. Poderia ser uma frase com can. Poderia ser uma frase com could. Poderia ser uma frase com shall, com should, com may, com might. Não importa. Frase com auxiliar. Aí eu quero negar uma frase que tem auxiliar. Presta atenção, gente. Eu não vou usar don't, nem doesn't. Sabe por quê? Porque eu já tenho auxiliar. Will é um auxiliar. Would é um auxiliar. Então, eu não vou buscar um auxiliar. Eu não posso, nem posso ter dois auxiliares na mesma frase. Como é que eu vou falar? You don't will. Não faz sentido. Dois auxiliares e um verbo. Segundo, ia dar conflito. Porque don't, vou dar o exemplo do don't. Don't é a negativa do verbo to do no presente, né? Só que aí ele é transformado no auxiliar, usando como base a conjugação do verbo to do no presente. You will go é uma frase no futuro. Como é que eu vou usar um auxiliar no presente para negar uma frase no futuro? Não. Eu vou colocar agora aqui os 8 auxiliares aqui no canto, um embaixo do outro. Preste atenção. Will, would, can, could,
shall, should, may, might. Repita comigo. Will, would, can, could, shall, should, may, might. Negativa de will. Won't é a negativa de will. Won't. Negativa de would. Wouldn't. Você vai no dentista e ele pergunta, o que tá doendo, a língua ou o dente? Wouldn't. Né? Wouldn't. Negativa de can. Can't. Negativa de could. Você mastiga com o quê? Couldn't. Negativa de shall. Shall not. Não existe contração de shall. Negativa de should. Shouldn't. Negativa de may. May not. Não existe contração de may. E negativa de might. Might not. Para todos eles, tá? Primeiro vamos negar essas duas frases aqui, ó lá. Então, por exemplo, você irá para a escola. You will go to school. Você não irá para a escola. You won't go to school. You won't go to school. Você não irá para a escola. She would go to school. Ela iria para a escola. Ela não iria para a escola. She wouldn't go to school. Repita comigo. You will go to school. You won't go to school. She would go to school. She wouldn't go to school. É claro que qualquer um desses, tirando esse can, que eu já vou explicar agora, você poderia também falar da forma integral, né? Apanhar em sílabas. Você poderia falar you will not, you would not, exceto can, porque can acaba com N e o not começa com N. Então eles inventaram só o can, que na hora de dito sem estar contraído, ele se escreve grudado. Cannot. Já devem ter visto, né? Os britânicos usam muito a forma integral. I cannot, you cannot, he cannot. Só ele. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês, as pessoas, tirando os irregulares, porque nós temos aqui dois irregulares. Nesses auxiliares, nas contrações. Como assim? Os que estão usando apóstrofe. Aqui, 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 aqui. Só estes. Né? O will se contrai, o would se contrai, o can se contrai, o could se contrai e o should se contrai. O resto não. Shall não tem contração, may não tem contração, might não tem contração. Mas desses que se contraem, nós temos dois irregulares. Que é o will. Olha lá, parece que deixaram cair no chão. Não é verdade? Caiu, misturou tudo, ficou won't. Olha lá, o O veio parar aqui, o ILL sumiu, não é verdade? Misturou. E o can parece irregular, can't, mas não é. Porque, olha lá, na realidade, deveria ter dois N's, tem um só. E as pessoas têm muita dúvida. Onde vai a apóstrofe? Já cansei de ver aluno errar em prova. Errar, escrever D-O-apóstrofe-N-T, D-O-N-O apóstrofe-T, D-O-N-T apóstrofe, D-O-E-S apóstrofe-N-T. É comum. Eu vou ensinar um truque para vocês agora, bem infantil, mas que vocês nunca mais vão errar aonde vai a apóstrofe na negativa. Porque se 30, 40 anos depois, eu lembro disso até hoje, eu espero que vocês também lembrem. Porque, ó, na hora de fazer uma contração, incluindo o verbo to be, incluindo do, lembra, o que é aren't? É are. Eu vou colocar todos aqui, ó. Are, esses que a gente viu hoje. Do, does, também não, will não, é irregular. O would, o could e o should. Tirando os irregulares ali. Will vira won't, né? O can, como eu já disse, tem um N só e não dois. E aí, mais a negativa. Not e not. O que é aren't? É are mais not. O que é isn't? É is mais not. O que é don't? É do mais not. O que é doesn't? É does mais not. O que é would? É wouldn't? É would mais not. O que é couldn't? É could mais not. O que é shouldn't? É should mais not. Certo?
Agora lá vem a parte do prezinho, a parte do infantil. Agora é só pegar a agulhinha e estourar a bolinha. Pega a agulhinha, estoura a bolinha. Pega a agulhinha, estoura a bolinha. Pega a agulhinha, estoura a bolinha. E aí você nunca mais vai errar aonde é que vai a apóstrofe. Se é antes do N, depois do N, se eu deixo o O, se eu tiro o O, né? Você não vai mais confundir, é assim. Tá? Pega a agulhinha, estoura a bolinha. Aí are not vira aren't, is not vira isn't, do not vira don't, does not vira doesn't, would not vira wouldn't, could not vira couldn't, should not vira shouldn't. Vocês vão aprender outras depois, mais pra frente. Vocês vão ver no passado, que é o didn't, é auxiliar de negação do passado. E alguns outros vocês vão ver depois. Negativa do verbo to be no passado, weren't, wasn't, que vocês vão estar aprendendo também. Olha só como é diferente do português. Enquanto no português basta colocar não para negar uma frase, em inglês, frases com verbo to be, eu nego o verbo to be. Frases que não têm verbo to be, eu acrescento um auxiliar para negar. E frases que já têm auxiliar, eu nego o auxiliar. Essas são as três maneiras de se negar uma frase. Com verbo to be, sem verbo to be e com auxiliar. Alright? Repitam comigo. You are in school. You are in school. You aren't in school. You aren't in school. She is in school. She isn't in school. You go to school. You don't go to school. She goes to school. She doesn't go to school. You will go to school. You won't go to school. She would go to school. She wouldn't go to school. Repita comigo. Will. Won't. Would. Wouldn't. Can. Can't. Could. Couldn't. Shall. Shall not. Should. Should not. May. May not. Might. Might not. All right, people. Thank you. Bye-bye. Hoje nós vamos falar sobre demonstrativos. Em português, você pode se referir a algo pelo seu adjetivo. Você pode entrar numa loja e falar, eu quero pequeno, eu quero o grande, eu quero o amarelo, o azul, a vermelha. Em inglês, nós não podemos se referir a algo só pelo seu adjetivo. Vou mostrar para vocês agora o porquê. Eu tenho aqui 4 frases. Eu quero o carro azul. Então vamos passar isso para o inglês. Eu quero, I want. Como é que é o, a, os, as? Artigo definido em inglês. The. Carro azul. Como é que eu falo em inglês? Blue car. Porque em inglês o adjetivo vem antes do substantivo. Você não fala casa branca, você fala branca casa, white house. Então a mesma coisa, carro azul, fica azul carro, blue car. Agora a de baixo, eu não vou falar carro. Eu só vou falar, qual que você quer? Eu quero o azul. I want the blue. Não põe um ponto final nessa frase. Vocês já vão entender o porquê que eu vou voltar para ela já já. Agora aqui, eu quero as camisas azuis. Mesma coisa, eu quero. I want as. Como é que é o, a, os, as? The. Camisas azuis. Camisas, shirts. Azuis, blue. Em inglês não existe masculino, feminino, singular e plural de adjetivos. E vocês têm pequeno, pequena, pequenos, pequenas. Em inglês não tem small, smaller, smalls, smallas. Tá? Não tem. É tudo small. Eu quero as azuis. I want the blue. Não é blues não, viu? Blues é música. Agora olhem aqui, gente. Eu quero o azul. I want the blue. Eu quero os azuis. I want the blue. E agora? Tá vendo? As duas frases estão iguais. Como é que a pessoa vai saber
que você está falando um singular ou um plural. Preste atenção. Você não pode se referir a algo só pelo seu adjetivo. Eu estou usando aqui a cor azul como exemplo, mas isso vale para qualquer adjetivo. Pequeno, grande, big, small, tá? Expensive, caro, cheap, barato, imported, importado, national, nacional, qualquer tipo de adjetivo. Eu não posso me referir a algo só pelo seu adjetivo, porque senão vai acontecer isso. Não tem como a pessoa saber se você está se referindo a um singular ou a um plural. Aí você é obrigado a usar a classe 1, demonstrativo. E é tão fácil. Nesta frase aqui, eu quero azul. De quantos carros eu estou falando? Um só, né? I want the blue one. Ah, professor, eu não entendi. Eu quero azul, eu quero um azul. Não, esse one, ele é quase como um auxiliar. Quando eu uso do no começo de uma frase, eu estou demonstrando que é uma pergunta, né? Estou usando o auxiliar para mostrar que a frase é uma pergunta. Esse one que eu estou usando nessa frase, ele não tem tradução. Ele não tem tradução. Ele aqui está para demonstrar que este adjetivo está no singular. É um só. Está falando de um só. I want the blue one. Eu quero o azul, essa é a tradução. Agora aqui, eu quero as camisas azuis, I want the blue shirts. Agora eu vou falar, eu quero as azuis. Eu estou falando de uma só ou mais de uma? Mais de uma, né? Ones. O que quer dizer, eu quero as azuis umas? Não. Esse ones aqui não tem tradução. Ele só está aqui para mostrar que esse adjetivo está no plural. Você está se referindo a um plural. Você não pode se referir a algo só pelo seu adjetivo. Você é obrigado a usar um demonstrativo caso não tenha substantivo na frase. Se você usar só o adjetivo. Ah, mas por que ones? Porque, gente, imagina se a gente fosse colocar I want the blue one, the blue two, the blue three, the blue four, the blue five, the blue six. Você ia ter que contar quantos objetos. Então eles usaram o one para o singular e o ones para o plural. É assim que funciona. Então repita comigo. I want the blue car. I want the blue one. I want the blue one. I want the blue shirts. I want the blue shirts. I want the blue ones. I want the blue ones. Isso, exatamente. E a mesma coisa acontece. Olha só, eu quero esse, eu quero aqueles. Mesma coisa. Eu não estou usando substantivo nessa frase? Apesar de estar usando o demonstrativo desse. Esse é um singular ou um plural? Singular. Aqueles, um singular ou um plural? Plural. Quando você entrar numa loja, isso é a coisa que você mais vai falar em inglês. Qual que você quer? This one. Esse aqui. É que gozado que de vez em quando vocês usam uns demonstrativos diferentes no português. Vocês usam aqui e o ali. Ou daqui, dali. Mas para indicar distância, não quantidade. A gente usa o one para o singular e o ones para o plural. Então é normal você entrar numa loja em inglês e falar this one, that one, these ones, those ones. É comum. Aqueles ali, esses aqui. Tá? É assim que a gente fala em inglês. Então repita comigo. I want this one. I want this one. I want those ones. I want those ones. Isso. Só para recapitular também. This, that, these, those. Repita comigo. This, that, these, those. Só vocês, só vocês. Tem duas coisas erradas na pronúncia de vocês. Primeiro, todos eles têm som de D, mas não é D comum, da, de, di, do, du. É D com língua presa. Romário, na primeira série, ele tinha ditado, né? A professora dava ditado. Então é esse som, the, that, de, di, do, du. Quer ver você fazer o som certo? Assim, ó. Mordam a ponta da língua. Pode morder, pode morder. Tá mordendo?
Morde a ponta da língua. Ok? Agora, tente falar this sem desgrudar a ponta da língua. Ó, não sai. Calma, ó, não sai. Ó lá, você vai tentar, ó lá. Tá mordendo a ponta da língua. Aí vai falar, não sai. Quando você tentar com força, this. Quando soltar, é o som. Quando desgrudar do dente, é o som. Ó, this. Isso. That. These. Those. Outro erro que eu falei que vocês estavam errando duas coisas. Qual é a pronúncia desse? E esse? Não vi diferença nenhuma na pronúncia fazer. Não vi diferença nenhuma. O primeiro, T-H-I-S, é this. O terceiro, T-H-E-S-E, é these. Ó. Sorriso forçado. Sua mãe vai passar o final de semana em casa? Que legal. These. Diferente da outra. These. Não fui eu que falei, é você quem? These. Tá? É isso. THIS significa isso, isto, esse, este, essa, esta. Até hoje eu nunca entendi por que vocês têm 6 palavras para falar a mesma coisa. This, né? Tem 6 palavras para falar a mesma coisa. Em inglês a gente tem uma só. This. Acabou. That, T-H-A-T, significa aquilo, aquele ou aquela. Em inglês não. É um para longe e um para perto. Tá? This, tá longe. That, acabou. These, T-H-E-S-E. These, T-H-E-S-E. Esses, estes, essas, estas. E those, aqueles ou aquelas. Repita comigo. This, that, these, those. Vamos repetir as 6 frases. Repita comigo. I want the blue car. I want the blue one. I want the blue shirts. I want the blue ones. I want this one. I want those ones. Isso. Hello, people! Tudo bem, gente? Mas vocês já vão sair daqui hoje sabendo conjugar todos os verbos da língua inglesa numa aula só. Me cobrem no final da aula. Agora vejam só. Primeira coisa que nós vamos ver são os pronomes. Copiem um embaixo do outro. Primeira pessoa do singular. Repitam comigo. I. You. He. She. It. We. You. They. Esse último tem mais som de D de dado com língua presa do que T de tatu. They. Romário falando pro filho quem foi que deu o presente. Foi eu que dei. Entendeu? Vai lá. They. Isso. I significa eu. Primeira pessoa do singular. I. Eu. You significa tu ou você. He significa ele. Terceira pessoa do singular masculina. She significa ela. Terceira pessoa do singular feminina. Lembra quando vocês eram criança? Não tinha o desenho do He-Man e da She-Ra? Então, olha lá. He-Man, She-Ra. Entendeu? Olha lá. O He não era ele? Tudo bem que ele parecia uma paniquete, mas era ele, né? Era ele. It! Eu não gosto, de vez em quando tem alguns professores ou alguns cursos que traduzem it como isso ou aquilo. Não é verdade. Isso em inglês é this, aquilo em inglês é that. A verdadeira tradução de it é ele ou ela quando não se trata de um ser humano. Como assim? Bom, se eu estou falando ela, a cadeira é preta, eu vou me referir à cadeira como it. Se eu vou falar ele, o ventilador, eu vou me referir a ele como it. Se eu vou me referir ao cachorro que está latindo, eu vou me referir a ele como it. It é ele ou ela, masculino ou feminino, para qualquer coisa que não seja um ser humano. Então,
He, seres humanos, ele. She, seres humanos, ela. It, ele ou ela para todo o resto. We significa nós. Primeira pessoa do plural. Lembra do Obama? Yes, we can. Sim, nós podemos. We significa nós. Agora olha o próximo, não estão achando nada estranho, não? Hein? Eu já vi esse pronome. Sim, olha lá. Olha ele aqui. Porque vocês vão perder um trauma de que inglês é difícil. Nossa, inglês é difícil, meu Deus, que coisa difícil. Não. Inglês é uma língua primitiva, é uma língua de índio. Sabe por que esse you tá repetido? Porque antigamente, tá? Só mais de 3.000 anos atrás, não existia tu e você. Só existia esse aqui. Esse aqui é a segunda pessoa do plural. Significa vós ou vocês. Esse daqui, ó. Quem estava escrevendo nas traduções aí pode escrever. Por exemplo, qual que é o teu nome? Bruna, e o teu? Wagner. Não existia tu em inglês. A gente falava assim, Bruna morar aqui, Wagner falar inglês. Era assim. Aí surgiu o latim, que tinha a segunda pessoa de singular. Ao invés deles inventarem um pronome novo, sabe o que eles fizeram? Deixa eu ver. Vamos pegar vós ou vocês, e se a gente estiver falando com um só, a gente aponta. Entendeu? Então se eu falar you, eu tô falando vocês. Agora se eu falar you, é só você. Você não precisa mais ficar apontando. Basta você se dirigir para a pessoa. Se eu estiver falando assim, com a classe inteira, you are Brazilian, eu tô falando vocês são brasileiros. Agora se eu olhar para ti e falar you are Brazilian, eu tô falando você é brasileira. Mas mesmo que se você quiser apontar, também não tem problema. É que aqui vocês têm uma frescura com isso. De vez em quando eu tô andando com a minha esposa no shopping, eu falo, olha minha aluna, ela para de apontar que é feio. Né? Apontar pros outros é feio, se apontar pra estrela nasce verruga, sei lá. É tanta frescura com o negócio de apontar. Isso aí é alguém sem dedo que inventou essas regras aí. Só pode, ficou com inveja. Entendeu? Antes de traduzir, deixa eu recapitular uma coisa. O que quer dizer he? Ele, para seres humanos, né? Então se eu estiver falando deles, eles no plural, é they. Eles, os meninos, os homens. O que quer dizer she? Ela. Então se eu quiser falar elas no plural, é they. O que quer dizer it? Ele ou ela, quando não se trata de um ser humano, né? Então, se eu quiser falar eles ou elas, as lâmpadas, eles, os cadernos, they, T-H-Y. Resumindo, they é a terceira pessoa do plural para tudo e para todos, seres humanos ou não. Very good. Agora, eu vou preciso convidar alguém que te persegue desde a 4ª, 5ª série. Quando você achava que já estava livre dele, ele vai voltar para te assombrar. É o teu velho amigo, verbo to be. Vocês vão ver que não tem segredo nenhum. Eu vou ensinar o verbo to be do meu jeito, tá? O verbo to be é que nem promoção de farmácia. Compre um, leve 2. Porque ele é 2 verbos ao mesmo tempo. Ele é tanto verbo ser como verbo estar. Então, se eu quiser falar eu sou, tu és, ele é, ela é, nós somos, vós sois, eles são, elas são. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Se eu quiser falar eu estou, tu estás, ele, ela está, nós estamos, vós estáis, eles, elas estão, vai ser I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Mesma coisa. Então, olha só. Quando eu digo I am, eu posso estar falando eu sou ou eu estou. E como é que eu vou saber quando é eu sou, quando é eu estou? Se quer dizer as duas coisas. Por exemplo. Ó, Canadian quer dizer canadense. Então o que será que eu estou falando na primeira frase? Eu estou canadense ou eu sou canadense? Eu sou. Então aqui nessa frase é o verbo ser. Eu sou canadense. Tired quer dizer cansado. Eu sou... Bom, tem gente que já nasce cansado, mas não é o caso aqui. Não seria o natural. Eu sou cansado ou eu estou cansado? Qual que teria mais sentido? Eu estou cansado. Então aqui é o verbo estar. E essa aqui, married, quer dizer casado ou casado. Pode ser os dois. Porque eu posso falar eu sou casado ou eu estou casado. As duas traduções estariam certas. Então é isso que acontece com o verbo to be. Ele é tanto verbo ser como verbo estar, ok? Então vamos lá. I am, eu sou, eu estou. You are, tu és ou tu estás. Ou você é, você está. Depende se está apontando ou não, ou olhando ou não, né? He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é ou ele ou ela está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vós sois ou vós estáis. Olha, coisa difícil. Português. They are, eles ou elas são ou eles ou elas estão. Essa é a tradução do verbo to be. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês viram que eu usei cores diferentes
Quantas cores tem? 3. Quantas conjugações tem? Am, só tem ele, tá em verde. Are em azul. E o is em vermelho. Vocês já acabaram aí nessa brincadeira de ganhar 9 de bônus. Por que 9? Porque se fosse em português, eu teria que usar 12 cores. 6 para o verbo ser. Eu sou, tu és, ele, ela é, nós somos, vós sois, eles, elas são. Mais 6 para o verbo estar. Eu estou, tu estás, ele, ela está, nós estamos, vós estais, eles, elas estão. Em inglês são só 3. Sabe o que eu não me conformo? Como é que alguns professores ficam 1 ano e meio ensinando o verbo to be? Como é que você fica 1 ano e meio para aprender 3 palavras? Am, are, is. É o quê? 1 por semestre? É isso? Olha, de agosto até dezembro a gente vai decorar am. Até dezembro, tá? Aí chegou 2018. Janeiro, ano novo, agora fevereiro, volta às aulas, carnaval. Agora vamos aprender o are. Vamos lá. Até as festas juninas falando are, que nem uma foca. Ar, né? Aí chega junho, festa junina, e agora? Agora vamos aprender o is. Olha, eu tenho certeza. Se eu chegar para um cachorro e eu ficar 6 vezes na orelha dele, ele conjuga o verbo to be. Conjuga! Imagina você pegar um cachorro e ficar 6 meses. Am. Ele vai falar am. Vai! Eu tenho certeza que dá para treinar o cachorro para falar am, are, is em 1 ano e meio. Repita comigo. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Agora, por incrível que pareça, gente, esse é o verbo mais difícil da língua inglesa. Calma, não significa que precisa de 1 ano e meio para aprender. Eu quero que vocês pensem o seguinte. Puxa, se esse é o verbo mais difícil, imagina o mais fácil. Realmente. Pronto, copiem essa regra, que eu já vou explicar. Verbo to go. Verbo ir. A frase que eu ditei para vocês, na língua inglesa só se conjuga verbo na terceira pessoa do singular. Quais pronomes fazem parte da terceira pessoa do singular? Quais? He quer dizer ele, she quer dizer ela e o it quer dizer ele ou ela. Isso significa o quê? Que os outros eu não conjugo. Então, lá, verbo to go. I vai continuar sendo go. Go. Eu quero conjugar o verbo to go. O verbo to go acaba com que letra, gente? Minha regra diz que se o verbo acabar com O, com S, com X, com SH ou com CH igual a mais, então tudo que você tem a fazer é colocar go mais ES no final. Go mais ES no final. Go mais ES no final. Tá aí conjugado o verbo ir. Agora eu só quero que você pense um segundinho, bote a mão na consciência e se arrependa de todas as vezes que você disse que inglês é difícil, né? Como é que você tem coragem de chamar uma língua de difícil onde se diz eu ir, tu ir, ele ires, ela ires, nós ir, vós ir, eles, elas ir também. Me diz se isso é difícil. Eu ir, tu ir, nós ir. Qualquer um fala. Difícil eu vou, tu vais, vós ides, eles vão, elas vão. Isso sim é difícil. Vamos pegar mais um verbo. Verbo to kiss. Verbo to kiss é um verbo bom. Verbo beijar. O problema é que em inglês perde o romantismo todo, né? Porque vai ficar eu beijar, tu beijar também, nós beijar de novo, vós beijar mais uma vez. Porque não conjuga. O verbo to kiss acaba com que letra? E a minha regra diz se o verbo acabar com O, com S, com X, com SH ou com CH igual a mais ES. Então ele beija, he kisses. Ela beija, she kisses. Ele, ela beija, it kisses. Tá aí, conjugado, o verbo beijar. Outro dia eu contei isso pra uma outra turma. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma banda de rock que eu gostava muito deles, que era a banda Kiss. Alguém já ouviu falar da banda Kiss? Mó cara de mal, com o rosto pintado, né? Tudo vestido de preto, com espinhos aqui, espetos nas botas, espetos no ombro, né? Aí depois você cresce e você para pra pensar. Os caras com aquela cara toda de mal. E o nome de banda de axé, né? Banda beijo. Não combina, né? Depois você acaba percebendo. Mas eu gostava do que é. Vou pegar mais um verbo. Verbo to teach. Verbo to teach é o verbo. É igual ao verbo to be, porque ele tem 2 traduções também. Mas as duas são
semelhantes. Verbo to teach é o verbo ensinar ou lecionar. Então, eu ensino, tu ensinas, ele ensina, ela ensina, nós ensinamos, vós ensinais, eles, elas ensinam, vai ser o verbo to teach. Eu leciono, tu lecionas, ele leciona, ela leciona, nós lecionamos, vós lecionais, eles, elas lecionam, também vai ser o verbo to teach. E aí você já sabe que em inglês vai ficar eu ensinar, tu ensinar, porque eu não conjugo para eu, tu, nós, vós e eles e elas no plural. Só ele e ela no singular. O verbo to teach acaba com CH. E a minha regra diz que se o verbo acabar com O, com SX, SH e CH, eu acrescento o quê? Então, ele ensina, ele leciona, he teaches. Ela ensina, ela leciona, she teaches. Ele, ela ensina, ele, ela leciona, it teaches. Tá aí conjugado o verbo ensinar, lecionar. Repita comigo. I teach. You teach. He teaches. She teaches. Só vocês. Santista e carioca tem mania de arrastar o T de tatu e o D. Ô tio, ô tia, tá de dia, né? Não pode arrastar o T e o D, porque senão vai parecer outra coisa. Tem nada de chichitias. Que isso, novela do SBT? Parece Chiquititas. Não é chichitias. É she teaches, tem que ser que nem português de Portugal. Ô tio, ô tia, tá de dia, vamos passear. Então é she teaches. She teaches. Quando vocês não arrastam o T e o D, outro dia eu mostrei isso aqui. Vocês sabem o que vocês fazem? Cupim na língua. Ó, vou mostrar. Você pega uma frase normal, que você aprende na escola, gramaticalmente correta, eu vou para a praia, e aí vocês começam a dar cupim na língua. Olha lá. Eu vou para a praia, eu vou para a praia, eu vou para a praia, 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 vou para a praia. Calma, não acabou não. Vai para onde? Vou para a praia. Ó! Olha o que aconteceu. Olha o que você fez. Ou então fala fui. Né? Ó, eu vou para a praia, eu vou para a praia. Cupim na língua. Acabamos a primeira regra. Segunda regra é uma só. Vamos conjugar mais um verbo. Verbo to say. Inglês é tão fácil que você faz até sem saber. Eu não sei que verbo é esse, mas eu sei que é sei. Eu sei que é sei. E eu sei que lá embaixo é tudo sei. Sabe como é que eu sei? Porque não conjuga. O verbo to say acaba com o quê? Com Y. Mas a minha regra diz, eu tenho duas regras com Y. Então só o Y não basta. O que eu tenho antes do Y? Letra A, uma vogal. Então a regra diz, vogal mais Y igual a mais S. Quer dizer, se o verbo acabar com Y e antes do Y tiver uma vogal, aí é normal, você só põe S no final. Tá aí conjugado, verbo to say, terceira pessoa, pronúncia fica says. Says, não tem a Praça da Sé? Se tivessem duas, seriam as says, tá? A tradução do verbo to say é o verbo dizer. Olha lá, repita comigo. I say, you say, he says, she says, it says, we say, you say, they say. Vamos pegar outro verbo. Tá acabando. Verbo to cry. Verbo chorar. Eu choro, tu choras, ele chora, ela chora, nós choramos, vós chorais, eles, elas choram. Só que em inglês tem nada disso. Em inglês fica parecendo música sertaneja. Só por chorar, ó. Chorar, 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 ó lá. Porque não conjuga, eu só conjugo pra ele e pra ela. Então agora, essa é a regra mais difícil, hein? O verbo to cry acaba com Y, né? Mas o que eu tenho antes do Y? Letra R, uma consoante. Consoante mais Y igual a menos Y. Ó lá, ó lá, ó lá. Menos Y, menos Y, menos Y, mais IES. IES. Tá aí conjugado o verbo chorar. Repita comigo. I cry. You cry. He cries. She cries. It cries. We cry. You cry. They cry. Ok? Restante igual a mais S. Como assim, professor? Restante.
Nem todos os verbos em inglês acabam com O, com S, com X, com SH, com CH ou com um Y. Você vai ter verbos que acabam com outras letras, outras vogais, outras consoantes. Como por exemplo, ó, verbo mais famoso da língua inglesa. Não é o verbo to be. O verbo to be é o mais mala. O mais famoso é o verbo to love. Verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, ela ama, nós amamos, vós amais, eles, elas amam. Só que em inglês não é assim. Só se conjuga na terceira pessoa. O Claudinho Bochecha, acho que estava na aula de inglês quando ele fez aquela música lá. Porque aqui, gente, é só colocar love aqui, ó lá. Só love, 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 olha lá. Só por love. Vou perguntar pra vocês. O verbo to love acaba com O? Acaba com S? Com X? Com SH? Com CH? Com Y? Então, sabe o que você faz? Põe um S no final e acabou. Não se fala mais nisso. Se não acabar nem com O, nem com S, nem com X, nem com SH, nem com CH, basta você colocar S no final e tá aí conjugado o verbo. Só tem uma exceção. A única. Verbo to have. É o único verbo que diminui de tamanho na hora de conjugar. O verbo to have é o verbo ter. Só que a regra é a mesma. Só que se eu quiser falar ele tem, ela tem, igual a has. Ele tem, he has. Ela tem, she has. Ele, ela tem, it has. Tá aí conjugado o verbo ter. Repita comigo. I have. You have. He has. She has. It has. We have. You have. They have. E é assim que você conjuga todos os verbos da língua inglesa. Quando eu digo que o verbo to have é exceção, é só ele mesmo. Porque a gente não pode considerar o verbo to be uma exceção. Sabe como é que deveria ser conjugado? I be, you be, he be's, she be's, it be's, we be, you be, they be. Né? Ele se enquadraria na regra do restante, mas nem ali ele se enquadra. Ele é o único verbo que tem 3 conjugações. Am, are, is. Então ele não tem jeito, você tem que decorar. Você tem que lembrar que essa é a conjugação do verbo to be. Tudo bem que não precisa de 1 ano e meio para isso, tá? Mas é am, are, is. O restante, gente, é só fazer isso. Quer ver? Eu vou testar vocês. Eu vou tirar as rodinhas da bicicleta, sabe? Tirar as rodinhas. Conjuguem para mim um verbo. Eu vou pedir para vocês conjugarem um verbo para mim aí, seguindo a regra. Conjuguem aí o verbo to trace. I vai ser o quê? I trace. You trace. Agora aqui conjuga, né? He. O verbo to trace acaba com o quê? S. Então a minha regra diz que eu tenho que acrescentar? Então he traces. Ah, mas o professor já tem 2 S, vai pôr mais. Não importa, nem que fosse assim, ó. Ó, acabou com S? Põe S. She traces. It traces. We traces também? Não, we trace, aqui no, nós não conjuga verbo. You trace, vós não conjuga verbo. E they trace, eles ou elas, no plural, também não conjuga verbo. Quem acertou, levante a mão. Acho bom, a regra estava aqui do lado, era só olhar, viu? Olha que coisa louca. Você pega um verbo que você nunca viu na vida, conjuga ele inteirinho, repete, acerta, não erra nada. E não sabe nem o que quer dizer. Né? Sabe o que quer dizer o verbo to trace? Quer dizer nada, não existe, fui eu que inventei. Calma, antes de vocês me chamarem de louco. Sabe por que eu fiz isso? Quem que perguntou qual era a tradução? Foi você. Já ia jogar o dicionário fora, né? Sabe por que eu fiz isso? Para provar o seguinte para vocês. De vez em quando, eu viro para o aluno e falo, conjuga para mim o verbo to work. Vai, esse aí existe, tá? Work é trabalhar. Conjuga pra mim o verbo to work. Ah, professor, esse verbo eu não sei conjugar, não. Por que não? Ah, porque eu nunca vi esse verbo antes. O trace, com certeza, também não. E você não conjugou e acertou? Então é só para mostrar que não importa, gente. Não importa o verbo. Se você seguir essa regra, você conjuga qualquer verbo da língua inglesa. Tirando o verbo to be. Am, are, is. Que o seu cachorro tá decorando lá. Ano que vem ele já vai conseguir falar. Tá? Não tem segredo, gente. Basta seguir a regra. É assim que se conjuga verbos em inglês. Será que daria para aprender a conjugar todos os verbos da língua portuguesa em 1 hora? Não demorou nem 1 hora, foi menos de 1 hora. Não, né? Vocês acabaram de ver em inglês. É assim que se faz. Tá? Mas não fiquem tristes, tá?
que o verbo não existe. Foi só para mostrar para vocês que basta seguir a regra, você conjuga qualquer verbo, até o que não existe. A gente pode inventar um significado para ele, só entre a gente, claro, né? De repente, ó, o verbo to trace pode ser também o verbo quase sofreu um acidente. Escapei por um trace, né? Tá bom? Posso? Alright. Vamos para outra matéria agora.